Olá, mães com propósito! Que alegria ter você em nosso canal! E se você ainda não for inscrita, se inscreva e compartilhe estas mensagens com outras amigas, para que elas também possam ser abençoadas, como você tem sido, eu tenho certeza. Estamos falando sobre Mães da Bíblia. É uma série maravilhosa, onde temos falado dessas mulheres e o que podemos aprender com elas. Como viveram, quais foram os ensinamentos que elas puderam deixar para nós. E eu tenho certeza que você vai se surpreender com tantos ensinamentos que você nem imaginava que elas poderiam nos dar. Amém, queridas? E esta mulher que vamos falar hoje é uma mulher onde podemos tirar muitas lições maravilhosas. Não sabemos nem mesmo o nome dela, mas com certeza foi uma mulher muito sábia. E vocês sabem de quem eu vou falar? Da esposa de Noé. Creio que todas vocês conhecem a história de Noé. Ela está escrita lá em Gênesis a partir do capítulo 6. É aquele homenzinho, aquele senhorzinho que construiu um grande barco em terra seca. Quantas vezes contamos estas histórias para os nossos filhos e hoje eu tenho a oportunidade de contar para o meu netinho. E olha, ele ama ouvir a história de Noé. Como eu falei, esta passagem está lá em Gênesis a partir do capítulo 6. Leiam, eu incentivo vocês. É muito linda essa história. Ali nós lemos toda a história de Deus estar muito bravo com toda a humanidade, a ponto de querer exterminar toda a raça humana. Havia muita desobediência, havia muito pecado, e Deus então quis dar um basta em tudo aquilo. Mas Deus tinha um amigo. E quem era esse amigo? Noé. Noé achou graça aos olhos de Deus. Deus então estabelece um pacto com Noé e deu a ele toda uma direção de quem entraria na arca. Entraria então ele, a sua esposa, os seus filhos, as suas noras, os animais, os répteis, as aves. E Noé fez tudo o que Deus lhe mandou fazer. Mas, queridas, e a esposa de Noé? Vamos pensar um pouquinho. Como eu e você reagiria diante de uma direção que Deus desse ao nosso esposo e nós nem estávamos juntos para ouvir essa direção? A direção então veio de Noé para a sua família. Qual seria a nossa reação? Talvez ela estava ali fazendo almoço, cuidando dos seus afazeres, limpando a sua casa, e veio Noé então com essa direção. Talvez eu e você iríamos dizer: mas a direção foi dada a você. Eu e meus filhos não queremos fazer parte desta ideia maluca. Mas não, a Bíblia não fala que ela se revoltou. Caso contrário, eu creio que estaria escrito na palavra de Deus, porque nós mulheres sabemos muito bem como fazer uma tempestade. Não é verdade? Então, quem foi esta mulher que contribuiu na vida da sua família? Em que ela pode nos ajudar nos dias de hoje, como mulheres modernas, que temos tantas informações, no meio de tanta tecnologia, somos tão participativas, como ela pode nos ensinar numa época tão diferente? Sim, queridas, ela tem muito a nos ensinar. A esposa de Noé, como a Bíblia se refere a ela, ela tem sim muitas qualidades e qualidades maravilhosas que vão nos ajudar com a nossa família. Vamos imaginar o
quanto esta mulher teve de ouvir quando seu marido, obedecendo então a ordem de Deus para construir uma arca em um lugar que nem chuva tinha. Pensa, quanto deboche, quantas amigas, familiares disseram a ela: larga esse doido, deixa ele seguir com essa maluquice, mas você e teus filhos fiquem aqui, vocês têm um lugar seguro para viver. É muita loucura. Talvez, em algum momento no nosso casamento, também já escutamos: eu no teu lugar já teria mandado ele embora. Sabe, nós mais do que ninguém conhecemos a nossa casa e precisamos lutar para seguir o propósito de Deus, aqueles propósitos que Ele tem para o nosso esposo, para os nossos filhos. Amém, queridas? Mesmo que para muitos seja loucura. Quão difícil deve ter sido a vida dela naqueles anos, porque foram muitos anos, tendo a sua família como motivo de zombaria, de chacota, né? Uma família doida. Pensa quantas coisas ela deve ter ouvido naqueles dias. Mas ela tinha um propósito, como eu e você também temos, e nada pode nos tirar dele. Mesmo muitas vezes o tempo passando, e às vezes parece que nada acontece, a chuva não vinha, parece que as nuvens nem se moviam, mas existe um Deus que trabalha por nós e não se esquece das promessas que tem feito para a nossa casa. Lá em Isaías 49:15 diz assim: acaso pode uma mãe esquecer do filho que ainda mama, de sorte que não se compadece dele? Mas olha só o que a palavra nos diz: ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Glória a Deus! Ela teve um papel tão importante no meio desta família. Eu e você temos um papel muito importante na nossa família. Ela cuidava deles, ela os protegia, ela apoiou o seu marido para executar os planos da construção da arca. Enquanto Noé obedecia a Deus, a sua esposa o ajudava a cumprir os planos de Deus. Nós temos ajudado o nosso esposo a cumprir os planos de Deus? Temos ajudado os nossos filhos a cumprir os planos de Deus? Sabe, queridas, as lutas são grandes. As coisas às vezes não acontecem como gostaríamos, mas precisamos ter a consciência de que fizemos tudo o que tínhamos que fazer. Isaías 41:10, Deus nos fala: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia! Então o que podemos fazer? Primeiro, ela tinha um relacionamento de confiança com Noé. Ela sabia que o seu marido era confiável, ela tinha certeza que ele era um homem de Deus. Ela construiu esta relação de confiança com o seu marido. E querida, eu digo ainda, que o teu esposo ainda não tema o Senhor, construa esse relacionamento de confiança. Ela tinha tanta confiança que ela sabia quando ele chegou e que ele disse e que ele falou dessa direção que Deus deu a ele, ela tinha certeza que esta direção vinha de Deus. Segundo, oração, chave de tudo. Lá em Mateus 7:7 diz assim: peçam e será dado, batam e a porta será aberta. Ela orava com certeza pelo seu marido, pelos seus filhos, noras, e eu tenho certeza por
toda a humanidade, para que todos eles pudessem seguir a Deus. Não podemos desanimar na oração, independente de como está a tua situação, dos teus filhos, do teu esposo, não podemos abrir mão da oração. É ela que nos sustenta em dias que parece que nada acontece, que nada muda, mas Deus está no controle de todas as coisas. Nada passa desapercebido a Ele. Creia nisso. O meu esposo, ele ficou desempregado por muito tempo, sabe? Mas nós levantávamos pela madrugada, fazíamos jejuns, clamava a Deus e no tempo certo as portas se abriram. Então, queridas, não desanime, ore, ore. Terceiro, ela encorajava. Ela encorajou Noé em sua tarefa, ela acreditou. Ela não se deixou levar pelas opiniões das pessoas. Enquanto ele ia trabalhar na arca, ela tinha palavras de encorajamento para os seus filhos, para as suas noras. Essas noras, queridas, elas tinham família, elas deviam ter mãe, elas deviam ter irmãs, elas tinham família, mas elas precisaram ter visto na esposa de Noé uma mulher forte, uma mulher alegre, uma mulher determinada, uma mulher confiável, pois caso contrário, como elas iriam para uma arca fechada, viver com uma pessoa pesada, mal-humorada, reclamona? Eu acredito, eu tenho certeza que elas viram na sua sogra que era bom estar ao lado dela, que tinha palavras de esperança, apoio. As suas sogras ensinavam a ser boas esposas, boas donas de casa. Você tem sido uma mulher que a tua casa gosta de ficar ao teu lado? É bom estar com você? O ambiente é leve quando você está? Pensa um pouquinho. Lá em Provérbios 14:1, a palavra nos diz que a esposa sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola, com as próprias mãos, ela a derruba. Antes de eu ter sogra, eu fui nora. E vocês sabem que a minha sogra, ela teve um problema muito sério de câncer, ela ficou internada, ela passou por um tratamento bem longo e eu a acompanhei por todo o tempo, tanto que no hospital, as enfermeiras, os médicos, as pessoas que estavam ali, elas pensavam que eu era filha dela, de tão bem que eu cuidava dela, sabe? Então, eu sei que antes de eu ser sogra, eu precisei aprender a ser nora. Amém, queridas? Quarto, instrução. Com certeza, ela também instruía sua casa. Ela gastou tempo com seus filhos, com as suas noras, de como deveria ser este tempo dentro da arca, pois elas iam ter muito trabalho, iam ter que limpar, iam ter que cozinhar, cuidar dos animais e o mais importante, todos eles iriam precisar se relacionar, pois iriam ficar muito tempo juntos. Creio que ela ensinou muitas coisas a eles com seu exemplo, pois ali, literalmente, iriam estar no mesmo barco. Amém? Esse tempo que o meu esposo ficou desempregado, nós precisamos instruir a nossa casa também, né? Ensinar que já não poderíamos gastar tanto mais, que precisaríamos economizar. E nós ensinamos isso para a Gabriele, que é a nossa filha mais velha. Naquele tempo ela estava começando a ir para a escola, tinha lá, né, os seus 7 anos. E vocês sabem que era a coisinha mais linda. De vez em quando meu esposo ia pegar uma camisa, tinha um bilhete no bolso dele. E em um desses bilhetes ela colocou um versículo que está lá em Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus.
Precisamos ensiná-la que já não era tempo de gastarmos muito, precisávamos economizar, e ela entendeu tudo isso. Então, dentro de uma família, nós precisamos nos relacionarmos, nos comunicarmos. Amém? Quinto, mulheres de fé. Como precisamos ser mulheres de fé? Eu creio que muitas vezes veio a dúvida no coração da esposa de Noé, mas ela preferiu acreditar nas promessas de Deus. Queridas, quais são as promessas que você tem guardada no teu coração? Para a tua vida, para o teu esposo, para os teus filhos? Tenha fé, não desanime diante das adversidades. Eu sei que às vezes vivemos dias que parecemos estar tão longe do cumprimento das promessas de Deus, mas não deixe de ter fé, porque Deus ele não se esquece de nenhuma das promessas que Ele fez para nós. Em Hebreus 10:23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aleluia. Ajudar, com certeza era uma mulher que ajudava. Enquanto ele trabalhava, ela cuidava dos afazeres da casa, cuidando da alimentação, com palavras de ânimo. No que depender de você, minha amada, ajude o seu esposo, anime, seja uma esposa que com certeza o seu esposo tenha prazer em compartilhar as suas ideias, os seus filhos, eles possam falar daquilo que eles têm medo, eles possam expor as suas ansiedades, as suas preocupações. Seja uma mãe presente. Desde sempre eu trabalhei fora, mas eu sempre procurei ser uma mãe presente, estar ali em todas as situações, participar da vida deles. Seja uma mãe, uma esposa presente. E por último, amar, e amar muito. Creio que a nossa querida esposa de Noé escolheu amar muito a sua família, porque mesmo vendo os defeitos na sua família, porque com certeza não eram perfeitos, como a minha família e a tua não é perfeito. Talvez filhos um pouco difícil, noras não tão compreensivas, algumas vezes, mas ela escolheu amar, porque somente assim ela conseguiria levá-los todos para dentro de uma arca e viver tanto tempo juntos, seguindo para um desconhecido. Então este amor, querida, nos impulsiona a ser melhores como esposas, como mãe, sogra, abençoadas por Deus, que se nós seguirmos sim as suas orientações, vamos com certeza, como a esposa de Noé, ela viu o sinal da aliança de Deus para com a sua família, nós também vamos ver o cumprimento das promessas de Deus para com a nossa família. Amém? Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada uma das minhas amadas, ó Deus. Eu quero declarar sobre elas, Pai, Deus, essa esposa, Senhor Jesus, cheia da Tua graça, do Teu amor. Deus, essa esposa presente, essa esposa, Senhor Jesus, que possa ajudar a sua família, Senhor, que seja aquela auxiliadora ao lado do seu esposo. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero declarar toda a bênção, toda a paz sobre cada uma dessas mulheres que estão agora, Senhor, nos assistindo, em nome de Jesus. Amém, queridas. Deus te abençoe.